Olá, como vão vocês? A gente está começando mais um GR de Bolso. Quem está aqui com a gente hoje, olha, carinha repetida, mas a gente estava com saudade dele, não estava? Carinha Você tá de muito jirico. sumido, cara. O que é isso? Estava trabalhando Muito, né? em nome da ponte, Aleluia! fazendo conexões pelo mundo. E é verdade, É verdade mesmo. É verdade. Fui Não, numa cara, eu tô conferência. testificando o seu testemunho. Eu fui numa conferência de plantação de igreja. Foi mesmo. Foi. Super Conta aí um legal. pouquinho pra gente o que você andou fazendo por aí. Eu andei ouvindo as pessoas mais experientes Legal. do que a gente, as tendências, né? Gente, pensa nisso, que o povo fala de tendências para a igreja. Olha que coisa interessante. Exato. Existem várias tendências de pesquisas acontecendo e que a gente está de olho. Não são tendências de moda, mas são as tendências geracionais, né? E a gente está antenado porque nós queremos servir as nossas gerações cada vez melhor. É E é sensacional. isso que eu estava lá aprendendo. E cheguei cheio de ideias, não foi? Foi. Chegou cheio de ideia. Quando o Pipo chega, a gente já fica até meio tenso assim, ó. Ah, Qual que é o próximo passo, olha lá, ó. Eu sou tão legal. É um bom menino, é um bom menino. Bom menino. Ô, pai, olha, pra gente começar aqui hoje, a gente quer muito saber como que o pessoal tá vivendo a Semana Santa. Então a gente pensou hoje no nosso quebra-gelo de pensar o que significa ou como você pensa a Semana Santa. Como é que é para você a Semana Santa, Pipe? Olha, eu confesso que o meu passado evangélico, ele não tinha muito dessa liturgia, né? Então, geralmente, nesses dias, eram dias de férias, de viagem. Então, não tinha tanta essa atenção. Nos últimos 6, 8 anos, né, que a gente passou a ter um pouco mais de intencionalidade, relembrando isso justamente para que o coração ele estivesse no mesmo ritmo daquilo que Cristo fez por nós, da vida de Jesus, da vida em Jesus. Então, eu acho que aquilo que eu tenho aprendido, né, ao longo desses anos é que nesse período, assim como no Natal, a gente precisa, assim, de fato, rememorar o que aconteceu, o que nos trouxe tanto benefício, né? E a gente ter essa reflexão que é, será que eu estou vivendo aquém daquilo que Cristo fez por mim? E como que eu posso me tornar uma pessoa mais parecida com Cristo para ser um sinal daquilo que ele de fato fez? Sim. Então, são dias, né? Esses próximos dias, essa semana, ela precisa ser algo ímpar na nossa vida, de reflexão, de releitura, né? Hoje mesmo, eu, correndo, ouvi sobre o Domingo de Ramos, a Sexta-feira Santa e a história até a ressurreição, fechando lá no caminho de Emaús, que é a nossa série aqui da igreja, né? Que acaba no dia 12 de abril, e como que foi bom. Aí depois eu li, né, os capítulos de João, sabe? Então é a semana inteira rememorando, né? E lembrando que isso não é um peso para nós, Sim. isso é um deleite, é um prazer. Então é esses dias que a gente recalibra o coração, né? Antes era férias, viagens, Exato, chocolate. exato. O chocolate ainda é, mas a gente faz ele em nome de Jesus. Sim, sim. Não, legal. Para mim a experiência é parecida, né? Nas igrejas de onde eu vim, não tinha Você muita só veio de uma, celebração. né, irmã? Não, irmão, tinha quando eu era adolescente, eu era lá da igreja Mateus, né? Tocando chofar. Exato. E aí era muito assim, era meio que demonizado essas coisas, como se fosse, não, isso aí é coisa da tradição católica, né? E aí a gente veio aprendendo, né, nos últimos anos. Acho que ali já tem um tempo, né, na Mineirão a gente Na Mineirão já a gente já pensava. tinha disso, mas não tão igual a gente tem na ponte. Exato. E aí, para mim, foi a mesma coisa, né? Hoje eu tive uma experiência até interessante, que a minha professora na academia falou, Yara, você vai viajar na Páscoa? Eu falei assim, não, a Páscoa eu gosto de passar com a igreja, porque é uma data muito importante para nós.
Tipo assim, olha aí, cara, já evangelizei. Demais, hein? Mas é tipo assim, de fato, é como se a gente realmente pautasse o nosso ritmo, o nosso calendário a partir da história da fé. Então, assim, eu achei muito legal. Sabe quando você fala e você se ouve e fala assim, nossa, que legal que agora eu faço assim. Né? Não, foi uma coisa assim meio que espontânea, mas que não fazia parte da minha caminhada, né? E outra coisa que eu acho muito legal, e às vezes você que está em casa vai também perceber, é que por mais que a gente tenha achado que isso fosse algo que era só dos católicos, né, não sendo, a gente apropria isso também como forma de evangelismo. Exato. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós temos muitas pessoas que estão acostumadas e elas têm uma predisposição a ouvir sobre a Páscoa, o Natal, com um outro olhar. Exato. E principalmente hoje, né, nos dias de hoje, que o ser evangélico está tão em voga para as coisas ruins, né? A gente ter esse ponto de conexão com outras pessoas é bom. Exatamente. Pessoal, olha, nós já quebramos o gelo, então já dá para você ir lá buscar sua Coca Zero, seu chazinho, seu café, sua água com gás, esqueci alguma coisa? Shot de limão do Felipe. Shot de limão do Felipe. E vem com a gente que o GR de Bolsa está conversando. Bom, pessoal, a gente está começando aqui mais um GR de Bolso e a gente vai pensar aí nessa palavra que o Pipe trouxe para a gente no último domingo, que estava com base em Lucas 19, do 28 ao 48. Lembrando aí que se você quiser acompanhar com a gente todo o texto das lições de GR, você encontra no aplicativo. Se você ainda não tem o aplicativo da Ponte, você já está atrasado. Então dá uma pausa aí no seu vídeo, vai lá na sua loja de aplicativos e baixa o aplicativo A Ponte BH. Na parte de downloads, você vai encontrar as lições de GR, consegue acompanhar, estudar antes do seu GR, né? É tão bom quando a gente já chega preparado, já pensa nas perguntas, né? Flui muito mais, né, Pipe? É outro GR, né? Exato. É outro GR, assim... A gente percebe claramente quem chega, né, conectado, e quem chega, tipo assim, e aí, o que nós vamos fazer? De paraquedas, né? Chega de paraquedas. É isso, olha, então a gente selecionou aqui duas perguntas sobre as quais a gente vai conversar. Então, o texto é Lucas 19, do 28 ao 48. O Pipe hoje me pediu para ler. Porque ontem, né, que ele ontem fez duas leituras. Eu fiz duas leituras, então isso para um gago é assim, exato. Música no Fantástico. Não, por favor, coloque a música Vai Haver Festa no Céu, que é a música do Fantástico que eu quero. Vai haver festa no céu e vai ter anjo voando, a igreja de Jesus vai entrar... Tem direito a ter dança, né? Eu tenho direito a... duas músicas no Fantástico. Eu preguei 3 vezes e li 2 histórias. Isso para um gago, isso é... Nossa! Isso é quase o ápice da vida. Que é isso, cara? Que eu já posso morrer. Não, para, cara! Nossa, parece mãe. Minha mãe que fala uns trem desses de vez em quando. Eu acho que chegou a minha hora. Dramáticos. Ela só quer um abraço. Então, eu vou ler aqui então Lucas 19, do 28 ao 48. Fala assim: Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. 32. Eles foram e encontraram o jumentinho, exatamente como Jesus tinha dito. E, enquanto o desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele.
verso 36. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda os seus seguidores por dizerem essas coisas. Ele, porém, respondeu: Se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Verso 43. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar os seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão vocês e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Então, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo: As Escrituras declaram, meu templo será casa de oração, mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar num modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Então, olha, a primeira pergunta que a gente tem aqui, Pipe, é: a imagem de Jesus como um rei fraco que entra em Jerusalém no jumentinho é um paradoxo. Como é que esse paradoxo desafia a nossa compreensão cultural de sucesso, poder e liderança? Excelente pergunta, porque, de fato, a expectativa que eles tinham era justamente de um rei que iria vencer com as mesmas armas de todos os outros reis e imperadores. Uhum. Né? Então, essa ideia de que o Messias, ele vence usando armas que eram fraquezas, né? Ou seja, a cruz era o principal meio de morte do Império Romano, ou seja, ninguém vence numa cruz, é alguém que foi extremamente aniquilado por Roma, né? E quando ele chega no jumentinho, apesar disso estar em todos os profetas, dizendo que ele chegaria dessa maneira, a expectativa do povo é justamente a expectativa de um povo que está cego de si mesmo e cego da sua realidade de um Deus abençoador. O problema é que as nossas dinâmicas de poder, elas são sempre a partir de nós mesmos. Sim. É a nossa construção identitária, é o nosso nome, é a nossa sensação de conforto, de conseguir as coisas que primeiro servem para nós. O movimento de redenção de Deus, aonde Jesus faz sentido, é justamente um Deus que criou todas as coisas e que está redimindo porque os seres humanos se perderam nas suas próprias ideias de poder pensando em si mesmos. Então, olhando na perspectiva, né, do poder, do sucesso, segundo os imperadores deste mundo, o que Jesus faz é justamente nos desafiar a olhar para o verdadeiro conceito de mal. Qual que é o conceito de mal que Jesus nos alerta e que a Bíblia nos apresenta? O que é essencialmente o pecado? O pecado é quando eu coloco a minha ideia, a minha necessidade, a minha maneira de querer viver acima de qualquer outra.
Uhum. Ou seja, eu então vivo no mundo de Deus, criado por Deus, mas o fundamento da minha vida é a partir de mim mesmo, ou a partir de como a minha sociedade, como a minha cultura enxerga a minha forma de ser. Jesus está entrando ali como um rei da paz, também nos desafiando que ele precisava lidar não apenas com Roma, mas ele precisava lidar com o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. Uhum. O porquê que nós éramos escravizados, o porquê que Roma tinha esse domínio. E a resposta é o pecado do ser humano. Mas os judeus olhavam para si mesmos e falavam assim, não, isso não é um problema nosso, nós somos um povo eleito de Deus. Uhum. Que é o mesmo problema do outro lado da moeda, Sim. né? Ou seja, então, nesse sentido, a gente é desafiado por Jesus a entender que a primeira coisa que o Messias faz é nos ensinar quem ele é de fato, para que, ao vermos quem de fato ele é, nós nos enxergarmos numa nova realidade dele. Agora, enxergando a vida e partindo a vida a partir de quem ele é, não aquilo que nós achamos e queremos ser. Uhum. Então, isso é algo que mexe muito comigo. E toda a ideia, né, é do sacrifício de Jesus, ela tem essa estética da fraqueza, né? Sim. Tipo assim, cara, que trem mais maluco. E é uma loucura, como o próprio Paulo disse, né? Que a cruz de Cristo, ela é loucura. Uhum. Por quê? Porque como que Deus vence sendo aparentemente derrotado? Uhum. É porque a vitória de Jesus não é a imposição da sua vontade, é a restauração do ser humano naquilo que é a melhor vontade para ele, que é a vontade do Criador. Então, ele é o sacrifício, ele se entrega, ele assume o lugar que deveria ser nosso, porque nós estamos totalmente enganados, entristecidos, cegos por causa dessa essência do pecado. Então, é um paradoxo mesmo, Sim. né? E que faz todo sentido quando eu entendo a grande narrativa bíblica. Uhum. Quando foi interessante que antes de assistir a pregação ontem à noite, eu estava na aula do curso A Missão de Deus. Uhum. E a Karine estava exatamente chegando nos evangelhos. Ela já tinha passado pelo Antigo Testamento. E é muito, gente, é muito maravilhoso. Assim, vocês têm que fazer esses cursos aqui da igreja. É muito bom, cara. É muito bom. E aí, é muito interessante quando você enxerga a Bíblia como essa narrativa única, né? Você vai lendo desde o início do Antigo Testamento, desde o Gênesis até o Apocalipse, e vendo como que a graça e a misericórdia de Deus perpassa todo o texto. E a gente tinha acabado de sair da aula dela, e aí foi a pregação com o Pipe, e ela estava falando justamente dessa expectativa que as pessoas estavam de serem, elas foram chamadas, né, para serem luz de Deus para as nações, para abençoar as nações. E aí Deus separa o povo, que foi o texto que a gente leu de 1 Pedro nos últimos cultos, né? Então Deus separa o povo não para si, né? Não aliás, para eles mesmos, né? Mas para Deus. E para que as pessoas conhecessem quem Deus era por meio da forma como eles se comportavam e viviam no mundo, né? E aí eles falham na missão. E é muito interessante quando né, vem Jesus, porque aí é como se, de novo, a gente apontasse, beleza, já não é mais um povo, né, que é o separado nele mesmo. Agora, é todos nós pelo mundo pregando o evangelho, e aí eu fiquei pensando assim, gente, como é que é uma quebra de expectativa? Né? Porque a gente sempre cria, dentro desse conceito de liderança, né, a compreensão cultural de poder, política, é sempre assim, não, alguém
grande, poderoso, dominando sobre os outros, né? E ali o que a gente tem é Jesus ensinando pra gente, olha, de fato eu estou capacitando vocês, mas é para que vocês sirvam primeiro a mim, depois ao próximo. E é E ele assim já que disse vocês... isso lá atrás. Ele falou assim, olha, no mundo, vejam, esse e esse aqui, eles dominam, mas com vocês não será assim. Exato. O maior será aquele que serve. Exato. E outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui é que não é que Israel falhou definitivamente. Sim, sim. Jesus é o verdadeiro Israel nesse sentido. Exato. Então ele cumpre, né? Ele é o cumprimento da vocação de Israel e os seus discípulos também são o cumprimento, ou seja, o cumprimento, né? Ou seja, quando os 12 discípulos judeus pregam o evangelho em Atos, a gente está vendo claramente que a vocação de Israel, lá do Pentateuco, está sendo cumprida e a boa notícia está chegando. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, Israel, como nação inteira, ela não chegou, tendo mais. Lembre-se, Jesus nasceu. Sim, exato. O rei chegou. E o rei é judeu, né? E então, isso é algo por quê? Porque se a gente não pega esse ponto, a gente vai achar que a igreja é tipo o plano B de Deus. Não, Exato. Não. A igreja, ela é transbordo, né? A igreja é igual Israel mais as nações. Para mim é como se fosse assim, existia uma expectativa do próprio povo de como Deus redimiria as nações por meio deles. Mas aí Deus quebra essa expectativa, mostrando que eles não eram capazes em si mesmos e fala, olha, sim, de fato, por meio de vocês eu vou trazer a redenção para o mundo, mas não do jeito que vocês imaginavam. Né? Tipo assim, não pela força de vocês ou por meio de vocês como um povo separado por vocês mesmos, mas por meio do meu poder que vai se manifestar, por meio do meu filho e dos discípulos que virão a partir dele. E outra coisa massa é quando a gente vê isso em Gálatas, Paulo vai nos lembrar do papel da lei. Ou seja, de fato, se a gente perceber mesmo, eles nunca iriam dar conta de fato, porque o papel da lei mosaica era justamente trazer o conhecimento de Deus, né? A santidade de Deus, a vocação deles, mas por todo o tempo era necessário o quê? Sacrifício, perdão, porque era insuficiente. E principalmente, né, a lei é um aio para Cristo. Ela aponta. Então, o que deveria ter acontecido em certa medida, e nesse texto a gente percebe que não acontece, é justamente assim, olha, nós precisamos de um Salvador que não seja apenas um político nacionalista que nos livre dos nossos inimigos. Mas nós também precisamos de um Salvador porque nós somos insuficientes. Exato. Né? E agora, quem poderá me defender? Né? Não foi o Chapolin Colorado. Não foi o Chapolin. Os geração Z e diante não entendendo a referência. Não, só dá um Google aí. Só dá um Google que você vai farmar a aura. Lá o cara tirando, farmando aura, cara. Eu tô aprendendo a pregar, né? Nossa, olha ele, gente. Olha, farmou a aura. Vou passar para a próxima pergunta. Então, olha, a pergunta que a gente escolheu é a 3 aí do estudo, que é a seguinte, olha. O texto nos convida a refletir sobre a adoração a Jesus como o Rei verdadeiro. O que significa adorá-lo na prática, para além do culto dominical? É uma boa pergunta, hein? Eu adoro essa pergunta, porque é a mais bonita, né? E a mais, talvez, fácil de responder. Né? Por quê? Aí eu vou em Gênesis, né? Gente, adoração, biblicamente falando, é trabalho. Antes do pecado, né? Quando nós vamos ler Gênesis 1 e 2, a gente percebe que o ser humano adorava a Deus cultivando o jardim em nome de Deus. Ou seja, o trabalho do ser humano era, na sua relação com Deus, de
espelhamento. Uhum. Então ele fazia com a sociedade, com o jardim, com os bichos e uns com os outros, aquilo que era nutrido pela sua relação com Deus. Então quando a gente chega, né, igual hoje aqui, né, é um dia de trabalho, a gente precisa entender que isso aqui é adoração a Deus, porque nós estamos cultivando as pessoas, nós estamos, de fato, abençoando as pessoas. Então, qualquer tipo de trabalho que abençoe as pessoas e que não as denigra é um trabalho que pode ser feito em nome de Deus. Então, a questão aqui é que Jesus, como o Rei verdadeiro, não vai ser só um entendimento que eu tenho, mas um tipo de vida que eu levo. Ou seja, se eu não entendi que Jesus é o Rei verdadeiro, eu vou viver só para ser feliz, eu vou viver só para ganhar dinheiro, eu vou viver só para viajar, eu vou viver só para casar, eu vou amar os meus filhos, eu vou viver só para a igreja. Mas a igreja só existe por causa do reino de Deus, por causa de Deus. Ou seja, não é a igreja que tem um Deus, é Deus que tem uma igreja. Uhum. Né? E para que Deus tem essa igreja? Para adorá-lo novamente nesse cultivo. Né? Então, isso é importante porque a adoração ela não está circunscrita, né, vamos assim dizer. Uhum. Né? Chique essa palavra. Certo. Né? Gastou. Circunscrita. Eu gastei. Né? Nessa área religiosa da vida. Uhum. Né? A gente entende até mesmo que o culto de ontem é uma celebração. Uhum. É a celebração das pessoas que adoram a Jesus como a finalidade da sua vida. Então, quando você chega aqui no prédio da ponte para celebrar a Jesus, eu tenho certeza que você o celebra por tudo aquilo que você cultivou em nome dele. É por isso que a santidade ganha outro sentido. Uhum. Né? Então, é muito importante que o que significa adorar Jesus na prática? É viver como Jesus viveu. É fazer o que Jesus fez. Né? Tem até um livro que está muito em voga, está super estourado, e tem aqui na ponte do John Macomer, né? Praticando o Caminho. Eu queria que, se você não leu, você viesse na sexta-feira aqui no culto e comprasse esse livro, né? Que ou eu ou a Yara vamos ter um clube do livro. Porque Isso no aí. segundo semestre eu vou fazer também clube do livro. Aí sim, Não, cara. tá todo mundo falando, né, Pipe, você não para aqui na ponte mais, tá? Segundo semestre eu tô aí. Aqui e, se Deus quiser, na nova ponte também. Aí, sensacional. Então, prática isso. É entender que adoração pode ser tudo aquilo que você faz, mas você faz com uma nova consciência. Uhum. Ontem mesmo disse pro André, meu filho, né? Isso vale para todos nós. Eu creio que daqui a 5, 10 anos não vai ter mais muita coisa que a gente faz. Por quê? Porque a IA vai fazer tudo. Uhum. A gente corre o risco de não ter mais o que fazer. Uhum. Né? Então, como que os nossos filhos vão se destacar? Eu creio que é entendendo o porquê das coisas. Uhum. Porque o como, a gente não vai precisar mais. Uhum. É por isso que entender os porquês traz o quê? Traz consciência, maturidade, intencionalidade. Hoje mesmo, né? Ontem, aqui, a Jennifer está aqui na minha frente. Ela que faz todos os meus slides. Uhum. Ontem, ela não fez todos, porque eu fiz na IA. Uhum. Né? Ou seja, Jennifer, você é muito legal. Cara, não né? ficou bom isso aí não, cara. Mas ainda bem que você sabe os porquês, né? Porque os seus slides Consertou, né? Consertou. São ótimos, entendeu? Mas agora tem, entre, né, os nossos slides tem a IA, né? Então, a gente
ainda tem que dar lá os prompts e tal, entendeu? Mas isso, então, olha, entenda os porquês da vida, né? Isso eu acho é fundamental. Eu fiquei pensando só se... porque aí você falou, né? Eu acho que é o trabalho, a adoração a Deus é o trabalho. Então, talvez uma pergunta que pode aparecer é, então qual que é a diferença entre o cristão que trabalha e o não cristão que trabalha com a mesma coisa? É o porquê. Então, e aí talvez a gente possa pensar nessa questão do porquê como essa intencionalidade, o sacrifício que é racional. Então, olha só, Pipe, qual que é a diferença entre o espírita que dá a marmita e o crente que dá a marmita na rua? Ela é enorme. Por quê? Porque geralmente as pessoas que não têm a consciência, né, de que Deus já fez tudo, de que Deus nos aceitou e eu faço por gratidão. Os outros fazem por pertencimento. Ou seja, para agradar algum Deus, para agradar ao outro Deus, ou para entender e pensar assim, olha, eu faço bem, então eu sou uma pessoa boa. Então essa é a grande diferença. O cristão não deveria trabalhar para se dar valor e identidade ou propósito, mas porque ele tem valor, ele tem identidade, ele tem propósito. Sim. Porque ele faz em adoração a Deus, em gratidão a Deus, que não apenas o salvou, mas o possibilitou, com todos os dons, talentos que ele tem, a fazer aquilo. É por isso que eu prego, que por mais que fisicamente eu seja inabilitado, eu sei que é um dom que eu recebi de Deus. Então eu tento me enxergar no púlpito a partir da ressurreição, mesmo tendo todos os riscos de dar errado. Já tem 23 anos que eu prego e até agora nunca deu errado. Espero que nunca dê mais. Mas se der errado, tá tudo certo. Sim, porque exato. aquilo ali não me define. Eu espero que não, né? Eu gosto de uma frase assim, que meio que mudou assim, a minha vida, e foi só uma mudança de... Nossa, agora deu branco, gente. Pior que é da minha área de letras. Espera aí. Preposição. Foi só uma mudança de preposição, que é, eu não sou... aliás, eu não faço para ser salva. Eu faço porque eu sou salva. Então, eu troco a preposição para pela conjunção porque. Que né? Isso, hein? Hoje nós estamos rasgando, hein? Que isso, nós estamos rasgando aqui hoje, hein? Pega o seu dicionário, por favor. Sua gramática. Sua gramática. Seu dicionário para achar as palavras do Pipe e a gramática. A doutora em linguística explica. Pô, mas isso faz muita diferença, né? Porque é o que você tá falando, né? Tipo, você faz com essa consciência de que você já recebeu de Deus tudo que você podia. Você já é amado o máximo que você poderia. Você já recebeu o máximo que você poderia receber por meio de Cristo. Então, você faz como adoração, né? Porque eu sou salvo, porque eu recebi, então eu faço em gratidão, que é uma adoração a Deus, né? Então, eu fiquei pensando na questão do racional, né? Eu faço porque agora o verdadeiro relacionamento que importa retornou. Exato, exato. E agora é o porquê, eu posso novamente espelhar e não me autodeterminar. Exato. Não, sensacional. Assim, e que se autodeterminar é algo que traz muita ansiedade, né? Sim. Não, ansiedade é pesado demais. É pesado demais. É o que a gente está vendo, né, na sociedade hoje. Tantas pessoas adoecendo, depressão, ansiedade, tantos transtornos, muito porque é essa sensação de que eu tenho que fazer, eu tenho não que tem me um chão para pisar. Exatamente. Põe seu chão aí. Exato. Se vira. Exato. A quem é você? Uai, eu que te pergunto. Né? Exato. Ou seja, ter que se dar identidade é muito difícil. Sim. E nem é coisa só que a gente está falando, né? Eu lembro o choque que eu levei quando eu fui ler Bauman, que nem é crente, tipo, não é um pastor.
Ele é, acho que ele é sociólogo, né? Uhum. E aí ele falando sobre como, que é nessa autodeterminação, que é daquele Sociedade Líquida. Aí ele fala que nessa tentativa de autodeterminação, o final dela é a morte. Tipo assim, você vai tanto tentando se autodeterminar a partir do nada. O único que faz a partir do nada, ex nihilo. Meu Deus. Vamos falar em línguas aqui pra gente Nossa, terminar Deus, de nós gastar, estamos né? demais hoje. Vamos falar em línguas aqui, porque a gente fala todas as línguas do mundo e as línguas estranhas, né? Que aí, já que a gente tá só no manto, a gente entrega o manto direito. Eita, glória. Gente, olha, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou pedir o Pipe para orar por nós hoje. Pipe, você quer fazer algum fechamento, uma palavra final orar por nós? Eu quero. Olha, lembrando para você que tudo aquilo que a gente falou, né, sobre sucesso e carreira, trabalho, tudo isso encaixa aqui. Se você transforma essas coisas na finalidade da sua vida, né, são coisas pesadas demais. Por quê? Porque você deveria perseguir, sim, o sucesso, todas essas coisas como alguém que quer abençoar os outros, né? Então isso muda a forma sua de liderar, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser amigo, de ser chefe, de ser, né, alguém que tem um chefe. Todas essas coisas. Por quê? Porque você passa a desejar as coisas de uma forma diferente. Você lida com o dinheiro de uma forma diferente. Então, eu posso fazer as mesmas coisas, eu posso ter as mesmas viagens, eu posso até ter os carros, dependendo de qual é o seu carro, igual eu, Pipe. Eu sou um pastor, então tem coisas que não são convenientes a mim, né? Existem relógios, carros e coisas que não são. Por quê? Porque eu lido com vários tipos de pessoas, mas talvez para você não tem nenhum problema. Então, mas que o carro não te tenha, que a grana não te tenha, que os filhos, né? Talvez na igreja evangélica, os maiores ídolos nossos são os nossos filhos, os nossos cônjuges, né? Porque a gente acha que essa é a finalidade da vida, né? É se casar, é ter filho. E não é. Não é. Isso continua sendo um meio de glorificar a Deus. Então, fico muito atento a isso nessa semana. E eu te espero aqui na sexta-feira, 18 horas ou às 20 horas. Vai ser maravilhoso o nosso culto. E é lógico, né? Domingão da ressurreição. Então, nessa semana, eu quero ver esse prédio abarrotado de gente, porque são os dias mais importantes para a gente rememorar da nossa história junto com o Natal. Amém. Amém. Ora pro nobis. Ora pro nobis. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos. Ah, Deus, é tão bom vermos, Pai, o Senhor operando na vida dos nossos irmãos. É tão bom ver que as pessoas têm sido abençoadas com tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a compartilhar. Por isso eu quero orar por cada um que me assiste, que me ouve, que a graça do Senhor, que o favor do Senhor traga consciência dessas pessoas sobre a verdadeira adoração ao verdadeiro Rei. E que a gente possa se debruçar, que a gente possa, sim, Pai, buscar, entender, conhecer mais a Tua palavra, para que a gente cresça e as pessoas ao nosso redor cresçam conosco. Eu quero Te agradecer por cada um da nossa equipe, a Jennifer, a Dani, a Yara, todos aqueles que estão envolvidos, a Karine também, que faz todos os textos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio também de termos uma equipe tão boa, Pai, que nos ajuda a pastorear essa igreja com tanto carinho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pipe, e até o próximo GR de Bolso. Tchau, tchau.